Tá pensando em plantar maracujá de maneira comercial, mas ainda não sabe como que deve ser feita a adubação de plantio e de formação de uma lavoura? Então fica comigo que é exatamente sobre isso que a gente vai estar tratando na aula de hoje. Olá meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil. Lembrando para vocês, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, tudo isso é muito importante. E a aula de hoje foi sugestão de vocês, eu coloquei uma enquete na aba de comunidade aqui no canal e pedi para que vocês votassem. Tinha manga, videira, café, maracujá e o maracujá ganhou. Então a gente vai fazer hoje a aula sobre essa cultura. Se você tiver uma outra sugestão também, comente aqui abaixo para eu saber que tem demanda e futuramente a gente pode estar montando também para vocês essas aulas. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá? A gente tem que falar, faça uma análise de solo. A gente já atendeu vários produtores de maracujá aqui na nossa consultoria e dá muito resultado para o produtor que faz análise de solo, porque aí ele não coloca nem mais adubo do que é necessário e nem menos adubo do que necessário. Ele conhece qual que é a realidade do solo dele e consegue montar a melhor adubação para aquela realidade. Depois que você faz uma análise de solo, faça um bom plano de adubação, um plano de adubação específico para a tua área. Você mesmo pode fazer, por exemplo, a gente tem a Isafert, que é a escola de adubação, que a gente ensina detalhadamente como interpretar uma análise de solo e montar um plano de adubação para as mais diversas culturas agrícolas. Tá? Ou você pode também contratar um engenheiro agrônomo que monte esse plano de adubação, tá? E é muito importante que a gente faça isso também. Não se baseie em outros exemplos que têm condições diferentes. Às vezes até no YouTube, né? Tem, vou fazer adubação, tem que ser com esse produto, colocar essa dose. O solo do Paraná não é o mesmo solo de São Paulo, que não é o mesmo solo do Nordeste. Pode ser que dê certo, pode até ser que dê certo, mas em muitos casos você vai estar jogando dinheiro fora, né? Às vezes o teu solo está precisando de um determinado elemento que você não colocou, então não se baseie em outros exemplos, tá? A tua realidade que deve ser montado ali um plano de adubação específico para a sua situação. E pessoal, a cultura do maracujá ela tende a ser muito lucrativa quando bem conduzida. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, eu estou no site do Ceasa, tá? Do meu estado do Paraná, do dia 20 de 9 de 2022. Aqui tem os diferentes produtos, né, que são comercializados aí no Ceasa. E dê uma olhada aqui abaixo no maracujá. Caixa de 11 quilos de maracujá azedo, sendo comercializado a R$80. R$7 mais ou menos o quilo do maracujá azedo. O maracujá doce é um pouco mais barato, caixa de 13 quilos, aí R$30. Então sim, é uma cultura que pode produzir muito, 20, 30, 40 toneladas por hectare, se bem manejado e bem conduzido, e o produtor pode sim ter uma boa rentabilidade, porque a gente já atendeu vários produtores de maracujá que trabalham só com essa cultura. E a adubação profissional para o maracujá, ela é dividida em 3 fases principais. A gente vai falar na aula de hoje da adubação de plantio e adubação de formação. Se você quiser que a gente faça também adubação de manutenção, comente aqui abaixo, professor, eu quero que você faça uma aula sobre adubação de manutenção, tá? Então, para não ficar muito longa essa aula, a gente vai falar sobre adubação de plantio, aquela que ocorre do preparo de solo até o momento específico do plantio, e depois a adubação de formação, que vai dos 30 aos 120 dias após o plantio. Combinado, pessoal? A gente vai ver aqui quais são os produtos que podem ser utilizados. A gente vai se basear também aqui em um produtor nosso da consultoria. Então, os produtores, eles mandam a análise de solo para a gente e a gente monta esse plano de adubação. Aqui é a classificação. Primeiro a gente faz a classificação de cada nutriente, de cada parâmetro de solo e depois monta o plano de adubação. A expectativa de produção é de 30 toneladas por hectare. Então essa adubação que vocês vão ver na aula de hoje é para produzir 30 toneladas de maracujá por hectare.
E aqui tem o fósforo classificado como baixo, a matéria orgânica aqui média, o potássio está médio, o enxofre não foi informado, os micronutrientes, a gente tem um teor de ferro médio, de zinco alto, de cobre baixo, de manganês baixo e de boro não foi informado, tá? Com base nisso, em cima aqui desse caso, a gente vai montar o que nós vamos precisar. Lembrando que dependendo da situação, vai ter uma outra lógica. Vamos supor, teu fósforo esteja muito alto e o teu potássio muito alto também. Você vai utilizar menos adubo, né? Não precisa colocar uma dose alta de adubo, tá? Então vamos lá, para correção, eu não vou falar especificamente sobre correção aqui, tem outras aulas no canal AgroBrasil que a gente fala sobre o cálculo de necessidade de calagem, enfim, tem muito material por aí também, tá? Mas quando é indicado fazer correção para uma área de maracujá? Se você estiver anotando, coloque esse ponto aí. Fazer a calagem quando a saturação por bases, o V%, lá na tua análise de solo tem um parâmetro que é V%, é a saturação por bases. Se esse parâmetro tiver menor do que 60%, elevar a pelo menos 70%, elevar a 70%. Aplicar no mínimo 60 dias antes do plantio, o ideal seria 90 dias antes do plantio e fazer a incorporação na camada 0 a 20, que é considerada a camada arável. Você pode utilizar um calcário de maior reatividade, de um PRNT um pouco mais alto, já que você vai fazer a incorporação, que você vai revolver esse solo. Então é muito comum ser encontrado aí o calcário dolomítico com PRNT 80%. Pode ser utilizado também, funciona muito bem nesse caso. É óbvio, se a tua área precisar de calcário, não vai jogar calcário. Se a tua área não precisar e você jogar, pode dar problema sim, com, por exemplo, deficiência de micronutrientes, tá? Então cuidado com esse ponto. Adubação orgânica, vamos lá, adubação. Eu adoro adubação orgânica, acho sensacional, o produtor pode utilizar, vai dar muito resultado e ele também economiza um bom dinheiro com esses produtos. Aqui a aplicação na cova. O que é indicado para o plantio do maracujá? De 20 a 40 quilos de esterco bovino curtido, que esteja bem curtido, de preferência homogêneo, seco, sem problema nenhum. Ou de 5 a 10 quilos de cama de frango de corte. Então, como é menor a dose, opte por utilizar uma cama de frango de corte. Você vai pagar ali, em média, dependendo do teu estado, 200, 250, 350 a tonelada da cama de frango. E aonde que você deve colocar? De preferência com antecedência aí de uns 30 dias, misturar no fundo da cova, né? Da onde você vai plantar o teu maracujá. Agora, com relação ao fósforo, e aí eu chamo a atenção para vocês desse ponto. Fósforo é muito importante. Calcário você pode colocar na cova junto com a cama de frango, junto com o fósforo? Não, pessoal, tá? Eu quero deixar bem claro esse ponto, porque tem muita gente que me procura e fala o seguinte: professor, eu posso colocar o calcário junto com o fósforo na cova? Não, pessoal, tá? Pode dar vários problemas, indisponibilizar fósforo, indisponibilizar micronutrientes. Então não faça essa associação, tá? Quando você vai fazer a cova ali para o teu maracujá, você vai aplicar o produto orgânico, né, o adubo orgânico e o fósforo na cova e também micronutrientes, que depois a gente vai dar uma olhada. E dei uma olhada aqui nessa tabela. Ela me diz o seguinte: como é que está o fósforo no teu solo? Ele está muito baixo, ele está baixo, ele está médio? E dá uma dosagem em gramas por planta de P2O5. Se tiver muito baixo, de 181 a 220 gramas por planta. Qual que era a nossa situação específica? Um fósforo baixo. Então vai de 141 a 180 gramas por planta. Se tu tivesse um fósforo muito alto, você ia aplicar só de 20 a 60 gramas por planta de P2O5, iria produzir muito bem, ia ter um bom pegamento. Quais que são os produtos mais indicados para você fazer adubação de plantio com fósforo no maracujá? O Super Simples, que tem 18% de P2O5 e tem cálcio e tem enxofre também. Tem o Super Triplo, 41% de P2O5 e tem cálcio também. Qual que eu gosto mais de indicar para a cultura do maracujá? O Super Simples. Principalmente aqueles solos que têm uma matéria orgânica média ou baixa, ele se torna muito interessante porque um solo que tem uma matéria orgânica média ou baixa
pode ter deficiência de enxofre, esse elemento pode estar baixo. Na análise de solo não tinha indicação de enxofre. Na maior parte dos laboratórios do Brasil, você tem que pedir enxofre ou enxofre e alumínio à parte. Nesse caso, o produtor não pediu, mas a matéria orgânica me indicava um teor médio. Então, eu já me ligo também para essa situação do caso do enxofre. Então, ele pode utilizar sim um super simples que vai funcionar muito bem para o caso dele, tá? Outros nutrientes, o que é indicado para a cultura do maracujá? Com zinco e com boro. Se os teores estiverem médios, baixos ou muito baixos, deve-se aplicar 4 gramas de zinco e 1 grama de boro por cova. No caso desse produtor, ele não tinha um boro informado e o teor de zinco estava alto. Qual que é a decisão como técnico, engenheiro agrônomo que a gente deve tomar? Olhar também na questão da matéria orgânica. Ela está média, é uma cultura perene que eu vou implantar, então vale a pena aplicar zinco e aplicar boro na formação, na base, no momento do plantio, vale super a pena, é muito barato e você previne de dar qualquer problema com deficiência desses nutrientes e é super indicado. Então aqui como fonte tem o FTE-BR12, é um coquetel, né, uma frita que tem micronutrientes ali. Vai ter manganês, vai ter zinco, vai ter boro, né? Então ele é muito interessante. Esse produto tem 1,8% de boro e 9% de zinco, né? Então é um produto que nós podemos estar utilizando e não é muito caro. Você vai utilizar ele só uma vez no momento do plantio, justamente para não ter problema com o micronutriente, beleza? Então adubação de plantio aqui, como que ficaria? Cama de frango, você pode utilizar uma cama de frango, 1,22 eu coloquei, vai ter 1% de nitrogênio, 2% de fósforo e 2% de potássio aqui, tá? Isso aqui são teores médios aproximados, 10 quilos por cova. Aonde que você vai misturar essa cama de frango? Nesse solo que você retira da parte superior da cova. Então você tira esse solo da parte superior, joga de um lado. Esse solo da parte inferior da cova, joga do outro. Esse aqui é mais rico em nutrientes, né? Ele é mais rico aqui em elementos, micronutrientes também. Você vai adicionar aqui a cama de frango, beleza? Pode ser com uma antecedência de 30 dias. Se for bem curtido, bem homogêneo e bem seco, não precisa dar toda essa antecedência. E aí você vai adicionar também o super simples. Qual que é a dose? A gente viu que precisava de 141 gramas por cova. O super simples tem 18% de P2O5. Então a conta que a gente faz é muito simples. 141 dividido por 0,18. A dose desse adubo vai ser de 783 gramas por cova de superfosfato simples no momento do plantio. E agora, do coquetel de micronutrientes, o FTE-BR12. Era indicado lá, o zinco estava alto, e o boro indicado 1 grama, né? Indicação de 1 grama por planta. Então, 1 grama dividido por 0,018, que o FTBR12 tem 1,8% de boro, vai ser necessário 55 gramas por cova desse coquetel de micronutrientes. Você pode misturar esse coquetel de micronutrientes com o super simples, jogar no fundo da cova e também misturar aqui a cama de frango para você fazer uma adubação bem eficiente. Veja aqui que a gente não está fazendo uma adubação genérica. Nós estamos fazendo uma adubação com base no nosso tipo de solo, tá? O solo do produtor tinha apenas 13% de argila. Aqui com relação ao nitrogênio para o momento da formação. Então você plantou, a adubação de plantio era essa que nós passamos, adubo orgânico, cama de frango, adubo fosfatado, no caso do super simples, e coquetel de micronutrientes. Plantou, agora vem para adubação de formação, que vai dos 30 até os 120 dias. Depois vem a adubação de manutenção, tá? Que esse produtor deveria novamente fazer uma análise de solo para verificar como é que está o teor de nutrientes, para montar então um plano de adubação de manutenção, tá? Então vamos lá, ele me diz o que é essa tabela? Qual que é o teor de argila no teu solo? É menos do que 250 gramas por quilo de argila? Ou ele é mais do que 250 gramas por quilo de argila? Isso daqui tem essa informação na tua análise física do teu solo, tá? Análise física. Esse produtor tinha 13% de argila, então ele fica classificado aqui como menos do que 250 gramas por quilo.
e da adubação aqui, né, com relação à quantidade de nitrogênio em gramas por planta que ele precisa, né, nesses períodos. Veja que vai aumentando. Aos 30 dias após o plantio, a dose de N por planta, em gramas por planta, é de 10 a 15 gramas. Depois, aos 60 dias, passa de 15 a 20 gramas. Aos 90 dias, de 20 a 25 gramas. E aos 120 dias, de 25 a 30 gramas. E aí é dose de nitrogênio, né? A gente deve ver qual que é a dose do adubo. Aí pode ser um sulfato de amônio, pode ser um nitrato de amônio ou pode ser uma ureia também. Só lembrando, para ter boas condições para aplicação da ureia. Tempo úmido, né? Que vá chover, que não esteja tão quente, final da tarde é o período ideal para aplicar ureia. Tem uma aula aqui no canal também que eu falo sobre como aumentar a eficiência da utilização da ureia, mas pode ser utilizada a ureia sem problema nenhum. Então eu coloquei para vocês, né, a ureia tem entre 45% e 46% de nitrogênio. Então aqui aos 30 dias, em gramas por planta de ureia, ficaria entre 22 a 33 gramas por planta de ureia aos 30. Aos 60 dias, de 33 a 45 gramas por planta. Aos 90 dias, de 45 a 55. E aos 120 dias, de 55 a 66 gramas por planta de ureia. Então, veja que vai aumentando a dose de ureia no momento da formação, porque vai expandindo folhas, a planta vai crescendo, vai se desenvolvendo melhor e aí precisa de mais nutriente e a gente vai aportando, né? Vai colocando cada vez mais de maneira progressiva. Agora, com relação ao potássio, veja que o nitrogênio era dividido 30, 60, 90 e 120 dias. Agora, o potássio não. A gente não precisa de nada aos 30, de nada aos 60 e vai fazer a aplicação de potássio aos 90 e aos 120 dias, tá? 90 e 120 dias. Qual que é a dose? De 20 a 25 quilos por hectare de K2O aos 90 dias e de 25 a 30 quilos por hectare de K2O aos 120 dias. Pode ser cloreto de potássio, pode ser nitrato de potássio também, pode ser sulfato de potássio e magnésio. Se tu tem fertirrigação, pode ser um sulfato de potássio, que tem 52% de K2O. É uma opção interessante, alguns produtores nossos também utilizam o sulfato de potássio ou cloreto de potássio, tá? Cloreto de potássio é o mais fácil de ser encontrado, mas o que eu indicaria, se tu tiver a opção, com o sulfato de potássio, justamente porque ele tem baixa salinidade. Essa dose aqui não vai dar problema nenhum, pode ficar tranquilo. Agora, se tiver o sulfato de potássio e você puder fazer via fertirrigação, faça, que é uma opção interessante. Tá, vamos lá. Então, o cloreto de potássio tem 60% de K2O. A dose indicada aqui aos 90 dias é de 25 quilos. Então, 25 dividido por 0,6, 42 quilos por hectare aos 90 dias. Aos 120 dias, que seria 30, né? 30 dividido por 0,6, 50 quilos por hectare. E aqui ele dá em quilos por hectare mesmo o manual. Você tem que converter, vamos fazer a conta aqui. Qual que é a dose por planta de cloreto de potássio? Depende da tua densidade. Eu coloquei aqui com um espaçamento de 2 metros entre linhas e 1,5 entre plantas, que seria padrão. Tem alguns que tem as ruas um pouco maiores, né, de 3 metros, e às vezes são um pouco mais adensados entre plantas. Aí você tem que ver qual que é a tua densidade, né? O que você vai trabalhar. Mas esse espaçamento ele é bastante comum, 3.300 plantas por hectare, você vai pegar lá a dose, por exemplo, 50 quilos, dividido por 3.333 plantas por hectare. Vai dar ali 15 gramas, onde é que está? 15 gramas por planta de cloreto de potássio, né? Isso aos 120 dias, aos 90 dias um pouco menos. E você pode estar aplicando junto com a ureia sem maiores problemas. Certo, pessoal? Se você precisar da consultoria do canal AgroBrasil, a gente fica à disposição para vocês. Tem um link aqui abaixo, é só você nos chamar lá no WhatsApp, explicar o que você está precisando. A gente pode montar esse plano de adubação completo aí para você e para a sua realidade também. Um forte abraço, fiquem com Deus, até uma próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.